Ser uma igreja em células de pessoas transformadas para transformar, que adore em espírito e em verdade e vive a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma igreja que faz discípulos e fazem discípulos de todas as nações para a glória de Deus. Nós estamos numa série de mensagens sobre as 4 grandes questões da vida. Nós estamos nessa jornada espiritual, aprendendo sobre essas 4 grandes questões que todo ser humano se faz algum dia. Todo ser humano, independente da cultura que a pessoa viva, independente se é uma sociedade altamente tecnológica ou se é uma tribo mais distante, todo ser humano se faz essas 4 grandes questões. A primeira é: qual o sentido da vida? Tem dia que você acorda e fala: por que eu nasci? O que está acontecendo comigo? A gente chama isso de crises existenciais. Por que eu existo? Por que eu estou aqui? E nós, então, temos que responder esta pergunta. A segunda é: o que há de errado com o mundo? Eu olho para a cidade, eu olho para aquela tribo mais distante e ali há problemas, ali há lutas, ali há ciúme, inveja, assassinato, roubo. Então, o que há de errado com o mundo, sendo que Deus fez todas as coisas boas? A terceira pergunta é: o que podemos fazer para consertar o mundo? Ou para mudar o mundo? E a última pergunta que nós fazemos geralmente é: que esperança podemos ter em relação ao futuro? Todos nós fazemos em algum momento esses tipos de perguntas. Todos nós em algum momento passamos por estas crises e nos perguntamos: olha, o que está acontecendo comigo? O que está errado com este mundo? O que eu posso fazer? Será que eu tenho que entrar numa ONG? Será que eu tenho que entrar na política? O que eu tenho que fazer para ajudar o mundo, ajudar a sociedade? Que esperança eu posso ter em relação ao futuro, sendo que nós sofremos, sendo que uma hora a gente vai morrer, sendo que uma hora a gente vai passar por algumas lutas, doenças e problemas? Então, na primeira mensagem, nós vimos que o sentido da vida tem a ver com a criação. Nós já passamos por essa primeira mensagem. Na segunda mensagem, nós vimos que o problema que há no mundo é o problema do pecado. Isso acaba destruindo toda a humanidade. Veja, Deus, Ele criou a gente à sua imagem e semelhança. A palavra do Senhor vai dizer logo no Gênesis que Deus criou tudo bom, que tudo foi criado para refletir a sabedoria de Deus. E esse é o sentido de todas as coisas, é que Deus criou tudo para o louvor da glória dEle, porque dEle e por Ele e para Ele são todas as coisas. Nada é para nós. O seu casamento não é simplesmente para o seu bem. Os seus filhos simplesmente não é para o seu bem. A sua vida não é simplesmente para o seu bem. Tudo foi feito para a glória dEle. E a Bíblia diz que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. A imagem significa que nós representamos Deus. Isso que significa uma imagem. Por exemplo, se você estiver num dia frio e você colocar uma foto de um sol na sua sala, eu garanto que a sua sala não vai ficar quente. Eu garanto que ela não vai ficar quente, só porque você colocou uma foto de um sol. Porque aquela imagem, aquela fotografia representa uma realidade diferente daquela fotografia. A mesma coisa é nós somos a imagem, a fotografia, não no sentido físico, mas no sentido espiritual de Deus. Isso significa imagem. E a semelhança tem a ver com os atributos que Deus deu para a gente, como razão, emoção, amor, justiça, santidade. E Ele nos criou para refletir a sua glória. Nós somos uma imagem representativa, uma miniatura do Criador de todas as coisas. Nós somos essa imagem que vai refletir o caráter de Deus, a bondade de Deus, os propósitos de Deus. Nós fomos criados, meus queridos, para isso. Esse foi o propósito para o qual Deus nos criou. Por isso, mesmo que uma pessoa pareça ter uma vida boa socialmente, mas se ela não vai refletir a glória para a qual ela fora criado, esta pessoa não está vivendo para Deus. Porque viver
uma pessoa boa socialmente, não é a garantia que ela está vivendo para o propósito de Deus. Nós nascemos para refletir a glória, os atributos e o caráter de Deus. Olha para essa pessoa do seu lado aí, olhe para ela que está do seu lado e fale assim: você nasceu para refletir a glória de Deus, mas existe um problema, você não reflete como deveria. Nossa, pastor, você está me acusando. A Bíblia diz que todos pecaram e foram arrancados, destituídos dessa glória de Deus. Todos pecaram e agora não conseguem mais refletir essa imagem de Deus. O caráter foi manchado, as motivações são manchadas, o amor é egoísta, todos os propósitos do ser humano são manchados pelo pecado, porque o pecado atingiu cada ser humano. Então olhe para essa pessoa, só olhe para ela, e aí você fale assim: você é pior do que eu imagino. É verdade, verdade. Para melhorar, vou melhorar essa frase, olha de novo aí, fala assim: eu sou pior do que você imagina. É isso. Imagine, gente, imagine se a gente tivesse gravado tudo que passou na sua cabecinha nessa semana e só tocasse aqui no telão. Tudo que você pensou essa semana, isso aqui no telão aqui, todos os seus pensamentos. O que você acha que seria? Cruz, credo, pastor, não faz isso não. Pelo amor de Deus. Foi muita coisa ruim que eu pensei. É verdade. O ser humano é isso, ele está manchado pelo pecado. O pecado entrou na raça humana. E nós vimos isso na segunda mensagem. Na primeira nós vimos o propósito para o qual Deus nos criou. Então, se você está vindo pela primeira vez aqui, nós já estamos na terceira mensagem desta série. A primeira foi: nós fomos criados para a glória de Deus. Deus colocou em nosso coração o senso pela eternidade. E tudo que você quiser fazer nessa terra, jamais vai fazer você ser uma pessoa feliz. Todos os objetos de prazeres dessa realidade são objetos de prazeres parciais. Você fala assim: oh, vou ser feliz quando eu casar. Não olha para o lado não, viu, irmão? Não olha para o lado não, porque senão você vai ter problema, tá? Porque a gente fala assim: quando eu chegar no topo daquela empresa, como eu vou ser feliz? Aí você chega lá, você não tem tempo para mais ninguém, só para o serviço. Você fala: eu não tenho tempo para nada. É assim: eu quero ter filho, quando eu tiver filho eu vou ser feliz. Aí o menino chora a madrugada toda. E você faz assim: olha, o bom mesmo é ser pobre e não ter dinheiro. Aí você fica estressado com as contas, não é verdade? Fala assim: eu quero ser cheio do dinheiro. Aí os bandidos vêm atrás de você. Eu quero ser classe média. Aí os bandidos rapam você por baixo e o governo por cima. Aí você perde para todo mundo. De qualquer jeito, nós não conseguimos nos realizar nessa realidade material. Porque nós temos um senso da eternidade. Dentro de você existe uma fagulha divina, algo que não é material, que vai tentar se realizar e não vai conseguir, até que o ser humano, então, depois foi criado assim, ele pecou. E agora nós somos totalmente manchados, irmãos. Nós somos, a Bíblia diz, depravados, caídos no pecado. As nossas obras estão manchadas pelo pecado. E essa é a grande tragédia, o que há de errado com o mundo. Nós vimos na semana passada que tem a ver com o pecado. O pecado gerou a morte espiritual, que é o afastamento do ser humano com Deus. Quebrou a relação com Deus. Morte significa afastamento. E quando o ser humano afastou de Deus, isso também implicou numa morte ecológica. Agora a criação que era boa começou a entrar numa convulsão de maremotos, terremotos, choques de placas tectônicas. Tudo vai para uma entropia, um caos, porque o pecado de Deus começou a desorganizar todas as coisas. Gênesis
porque a culpa é dele, pastor. Se ele melhorar, meu casamento melhora. Se ela melhorar, pastor, meu casamento melhora. Não é assim, gente. Mas não é dessa forma que vai acontecer, porque vocês estão manchados pelo pecado, e a sua guerra não é contra ele ou ela, mas é contra coisas espirituais. O pecado quebrou as relações, e onde o pecado abunda, irmãos, as relações vão sendo deterioradas. É isso que a palavra do Senhor ensina. Mas não somente isso, o pecado também gerou uma morte do ser humano com ele mesmo. Essa morte, esse afastamento, que a palavra vai dizer que é uma morte biológica. Nós passamos a morrer, nós sofremos o efeito do tempo. Também uma morte psicológica, o ser humano foi desligado dele mesmo, e agora aquele ser humano que não tinha angústia, que estava num paraíso, agora experimenta uma morte psicológica, doenças, falta de neurotransmissores no cérebro, crianças às vezes saem do ventre da mãe faltando um órgão, pessoas que já nascem com deficiências cerebrais. Tudo isso, meus queridos, veio do pecado na estrutura da raça humana. Não tem a ver com o pecado daqueles pais específicos, mas porque o pecado circula em toda a dimensão social, política, econômica, biológica, psicológica. Nós ficamos totalmente manchados e quebrados. Veja que o pecado não é um exercício de certo ou errado simplesmente. Pecado é um exercício espiritual de desordem de todas as coisas. Onde o pecado entra desordem orgânica, biológica, psicológica e espiritual. Veja que o pecado é algo muito poderoso que quebrou os seres humanos. Não havia nada disso até que o pecado entrou na raça humana. E esse é o grande problema. Podemos fundar as melhores escolas, mas o ser humano continua depravado. Você pode botar de maneira tão isolada o ser humano dentro de uma floresta, como deu o exemplo na semana passada, experimentos sociais, para que o ser humano, ele nascesse numa sociedade sem nada, sem nenhum erro. Mas o pecado vai brotar do coração, porque não é a sociedade que corrompe o ser humano. O ser humano vem antes da sociedade. Portanto, o ser humano corrompe a sociedade, e depois ela corrompe a sociedade o corrompe, se torna um ciclo vicioso de corruptos e corruptores. Veja, é isso que a Bíblia ensina. Então aquele ser humano agora ele não consegue mais refletir a glória de Deus. Ele está carcomido como um câncer pelo pecado, sendo destruído por dentro pelo pecado. E agora ele não recebe mais o sinal espiritual, ele já não brilha o caráter de Deus, ele já não atinge a glória de Deus, o propósito de Deus. E assim, meus queridos, é a situação do ser humano. É isso que está errado no mundo. O que está errado no mundo é o pecado no coração do ser humano. Porque é do coração que vem toda prostituição, avareza, assassinato, adultério, roubo, mentira, fofoca. Tudo esse tipo de coisa vem do coração humano. Sim ou não? Fala assim: Senhor, tenha misericórdia. É isso que a Bíblia ensina, meus queridos. Isso aí foi na primeira e na segunda mensagem. Hoje nós estamos na terceira mensagem. Na terceira mensagem, a pergunta é sobre a gente, o que há de errado com o mundo. O que podemos então fazer para mudar o mundo? Essa é a terceira pergunta. O que podemos fazer para mudar o mundo? Isso tem a ver com algo chamado de salvação. Tem algo chamado a ver com a salvação. A palavra do Senhor é muito clara, ela vai dizer o seguinte: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus em Cristo Jesus
trouxe a religação, o religar entre o ser humano e ele. Cristo fez a ponte que ligou de novo o ser humano a Deus. Isso a gente chama de salvação. Salvação. Mas isso começou há muito tempo atrás. Isso começou logo no Gênesis. Quando o ser humano ele peca, ele está lá, ele decide comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele não come da árvore da vida, ele dá ouvidos ao diabo, à serpente, que troca a palavra de Deus pela a experiência do que é agradável. O ser humano peca, e logo em seguida a palavra do Senhor diz que Deus deu uma promessa, Gênesis 3,15, que é o início do Evangelho. Vamos ler todos juntos? E você lhe ferirá o calcanhar. A palavra do Senhor está dizendo que logo no Gênesis, quando o ser humano peca, Deus promete o descendente. Não é os descendentes, é o descendente. No hebraico é o descendente. Isso quer dizer que um dia viria o descendente da mulher, que feriria a cabeça do diabo. E esse feriria o calcanhar. É a primeira promessa que aponta para um Salvador que virá logo à frente. Veja que todo o Antigo Testamento, irmãos, não tem a ver com Abraão, Isaque e Jacó, não tem a ver com Davi, Ruth, não tem a ver com estas pessoas. Tem a ver e por onde virá o Redentor que salvará a humanidade. Ler o Antigo Testamento é você ler, não na perspectiva das pessoas que fazem algo, mas por onde passa a semente do Salvador que virá para salvar toda a humanidade. Por isso a gente não pode pregar antropologicamente, dizer que você tem que ser como Davi, tem que ser como Moisés. Todos eles são seres humanos caídos no pecado. Veja, todos eles apontam para a semente que virá logo à frente, que é esta promessa do descendente da mulher, que vai consertar todas as coisas, toda a bagunça. Então o Senhor Deus disse então para Abraão: olha, Abraão, eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Deus vai reforçando essa promessa, a promessa do descendente, a promessa daquele que viria, que ia abençoar todos os povos da terra. E agora está dizendo assim, por meio de Abraão, que agora ele e a sua família vão espalhar, que ele é o pai da fé, por meio dele, a semente passa por ele. Lá na arca, veja, quando o ser humano vai ser destruído pelo dilúvio, aquela geração, a semente da mulher que pisaria a cabeça do diabo, estava dentro da arca, com Adão e Eva, Adão e Eva, ó. Meu Deus amado, Noé e a sua família, estava ali a semente dentro daquela arca. Quando a gente chega em Abraão, a semente do descendente passa por ele. E aí, irmãos, todos os profetas vão apontar exatamente para a semente da mulher. Olha só, por isso o Senhor Deus mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. O profeta Isaías, num tempo difícil, disse: sabe o que vai consertar todas as coisas dos povos? Sabe o que vai consertar o problema do coração de Israel? É o menino que virá, é o Emanuel. Ele vai nascer de uma virgem. Veja, ele apontando para a vinda do Salvador. Miqueias, por exemplo, vai falar de onde Jesus viria. Ele virá para mim, aquele que será o governante de Israel. Ele virá de Belém. Virá de Belém. O profeta Miqueias apontando que o governante, aquele que vai consertar o problema da humanidade, vai vir de Belém. Veja, Isaías diz que virá de uma virgem, Miqueias diz que ele virá de Belém, e todos eles vão apontando exatamente para a vinda do descendente da mulher. Isaías, alguns anos antes do Senhor vir, Isaías disse que a obra que esse Redentor faria. Olha, tantos anos antes, o que diz? Vamos ler todos juntos? Certamente tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido.
Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Estava sobre ele, pelas suas feridas fomos curados. Ele apontando para a obra. Um profeta aponta para a forma do nascimento, a virgem. O outro para o lugar do nascimento, Belém. Outro apontava para a obra que ele faria para salvar a humanidade dos seus pecados, consertar o problema lá do pecado que quebrou todas as coisas. O texto ainda continua dizendo: todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se volta para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Porque essa é a obra maravilhosa. Veja que há uma promessa desde o Gênesis. Quando o pecado entra no mundo, Deus dá uma promessa. Então todas as pessoas do Antigo Testamento eram salvas como? Crendo na promessa daquele que viria para consertar todas as coisas. Eles eram salvos crendo naquele que viria. E eles então, ao crer nessa promessa, eles modelavam a sua vida, eles praticavam os rituais das alianças antigas, mas sempre crendo naquele que viria para consertar o problema do pecado. Consertar o problema do pecado, coisa maravilhosa. Então chega a época que Jesus vem. E aí Jesus vem e ele faz uma obra maravilhosa por nós. Diz que Jesus viveu uma vida santa, a vida que nós não conseguíamos viver diante do Pai, ele viveu. Que ele morreu, porque a morte que nós merecíamos, os açoites que nós merecíamos, estávamos condenados ao pecado, ele morreu. Ele ressuscitou dos mortos, e a Bíblia diz que ele subiu aos céus, está à direita de Deus Pai, e ele olha para nós e intercede por nós. A obra de Jesus de salvação. Salvação de quê, pastor? Da condição pecaminosa que nós experimentamos por causa do pecado. A palavra do Senhor vai dizer de que aquele que é a palavra, falando sobre Jesus Cristo, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Diz que veio para o que era seu, que era o povo judeu. O povo da antiga aliança veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos que o receberam, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Deixam de ser criaturas simplesmente porque foram criados e passam agora a ter o DNA espiritual, adotados de serem filhos de Deus. Aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Olha o que diz Colossenses, vamos ler todos juntos? Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Veja que a palavra do Senhor está dizendo que aqueles que se voltaram para o Senhor, aqueles que agora vivem para Ele. Eu não gosto da expressão de quem quer entregar a vida a Jesus, porque tem gente que diz que quer entregar, mas nunca entrega. É aqueles que vivem para Jesus, é aqueles que deixaram tudo para viver para Jesus. Estas pessoas tinham uma escrita de dívida, e nada nessa realidade física podia pagar esta dívida. Se a pessoa pecou uma vez, ela pode fazer milhares de milhões de obras de caridade, mas essa moeda, caridade, não pode apagar um pecado sequer, porque somente o sangue de Jesus cancela todas as dívidas de uma pessoa diante de Deus. Somente o sangue precioso do Senhor Jesus, aquele que não pecou, se fez pecado por nós. E a palavra do Senhor está dizendo assim: toda escrita de dívida foi rasgada, cancelada. Tem gente que acha que a salvação é como se você fosse nessas lojas que parcela assim 18 vezes no boleto bancário. Tem gente que acha que salvação é assim, que comprei lá minha televisão, parcelado aqui no boleto bancário 18 vezes, e aí se você atrasar umas 2 parcelas, vem alguém e te toma a televisão. Não é assim a salvação.
A salvação tem a ver com a obra de Jesus Cristo pelos pecadores. Nem nada que você podia fazer faria com que você garantisse a salvação. É pela graça mediante a fé. Isso é a salvação em Cristo Jesus. A salvação do Senhor para cada um de nós vem exatamente disso. A palavra do Senhor vai dizer que Ele cancelou toda a escrita de dívida. Ele cancelou a dívida que consistia em ordenanças, removeu pregando-a na cruz. O apóstolo Pedro vai dizer: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Ele fez uma obra de salvação, para que todo aquele que nele crê. Isso significa o quê, pastor? Significa que quem crê já não vive mais para si mesmo. Se a pessoa diz que crê, mas vive para si, ela não tem uma crença bíblica. A palavra do Senhor vai dizer, e peço a você que leia comigo todos juntos: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhe foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmo, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você foi comprado por alto preço. Olha para o seu irmão: você foi comprado por alto preço. Então a salvação é essa compra. Ele nos comprou dos nossos pecados. Ele entrou no mundo de trevas, na escravidão, e nos arrancou e pagou um preço. E quem paga o preço agora é o dono. Ele é dono. Por isso, irmãos, que você quer ver se uma pessoa é salva ou não? É muito simples. Para quem ela vive? Ai, pastor, não vou fazer isso. Você tem direito sobre você? Você não tem mais direito sobre você. Todo direito e autoridade sobre a sua vida pertence a Jesus Cristo, se você entregou sua vida a Ele. Essa é a prova de que a pessoa entregou a vida a Jesus. Não é que a pessoa: eu levantei a mão na igreja, pastor, sabe? E assim, e aí depois desviei. Gente, não existe crente desviado na Bíblia. Não existe isso. Isso é gambiarra à la brasileira. Não existe isso. Um salvo nunca vai encontrar algo melhor do que Cristo para seguir. Se encontrou, é porque ele não encontrou Cristo. Não existe. A salvação é um nascer de novo. A pessoa nasce do Espírito de Deus. E aí não tem como, me permita o português, desnascer. Tá? Não tem como desnascer. Desnasceu o menino. Não existe essa palavra não, neologismo, mas não existe isso. Todos aqueles que nasceram de novo, eles agora pertencem ao Senhor, e eles são salvos, e eles vão viver para sempre para o Senhor, até que Ele venha. Veja, tem gente que fala assim: pastor, estou com medo de perder a salvação. Meu filho, você não perde aquilo que você não tem. Se você tiver, você não perde. João 10 vai dizer o quê? Eu lhes dou a vida eterna e ninguém pode arrebatar da minha mão. Quem crê no Filho tem a vida. Tem, não é se ele tiver de mau humor. João 5:24, esses versículos eu aprendi quando eu tinha 14 anos de idade. Todos eles decorei, todos eles quando eu tinha 14 anos de idade. Há 29 anos atrás. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Veja, meus queridos, a vida, aqueles que entregaram sua vida a Jesus para seguir a Jesus, eles experimentam a vida, e agora eles agora não vivem para si mesmo, porque eles foram comprados por alto preço. Imagina você chegar no supermercado, aí você compra mercadoria, a mercadoria não quer ir com você. Ela sai caminhando no supermercado, vai embora. Você fala: o que é isso? Ficou doido? Eu paguei, eu tenho que levar. Pois bem, Deus pagou o preço por você, Ele tem que te levar para o propósito dEle. Senão, você é só uma pessoa religiosa. Pessoa religiosa faz o que ela quer.
Ai, pastor, eu não sei se eu quero perdoar, pastor. Não sabe. Eu vou orar para ver o que Deus quer. Que orar, meu Deus? Para de orar. Para de orar. Se você já sabe o que fazer, você vai lá e obedece. Para de ficar dando essas gambiarras de querer enrolar Deus. Você ora quando você não sabe. Aí você pede direção ao Senhor. Se você sabe qual é a vontade do Senhor, você vai lá e faz. Para de ficar falando do Senhor, Senhor. Oh, lindo, lindo, lindo. Chorando. Mas assim, eu não posso perdoar, porque eu sou mais justo do que Deus. Deus é trouxa que perdoa você, eu não. Sim, ele é trouxa, ele perdoa porque ele é trouxa, eu não sou trouxa igual ele, então não perdoo. É exatamente isso que as pessoas fazem. Mas eu sou salvo, porque eu vou numa igreja batista. Fui batizado pelo pastor fulano de tal. Dou dinheiro na igreja. Você acha que isso é salvação, meu amigo? Salvação é a pessoa que nasceu de novo. Quando ela sabe a vontade de Deus, ela quer fazer a vontade do seu dono, do seu Senhor. Por isso, a salvação, meus queridos, Ele pagou o preço, agora você vive para a glória dEle. Amém? Eu quero explicar isso aqui para você, porque muitas pessoas às vezes confundem esse tema. E se você não entender isso que eu vou explicar aqui agora, a gente não entende o que é salvação. E eu peço assim, que por misericórdia você foque no que eu vou explicar, por misericórdia, para que você entenda o que é salvação. A salvação existe 3 tempos nela. E muitas pessoas, às vezes, quando elas não entendem a palavra de Deus, elas ficam angustiadas e elas criam coisas erradas para acreditar. Quero que você foque comigo na palavra de Deus. A palavra do Senhor vai dizer que nós fomos salvos. Salvos da penalidade do pecado. Eu fui salvo quando eu tinha, há 29 anos atrás, eu fui salvo. Porque eu entreguei minha vida a Jesus Cristo de Nazaré. Isso foi no passado, há 29 anos atrás, quando eu tinha 14 anos de idade. Não faço cálculo, eu tenho 43, não precisa fazer cálculo, tá? Então veja, eu fui salvo naquela época, e agora veja as bases bíblicas comigo, olha só, vamos ler todos juntos? Portanto, não se envergonhe de testemunhar do evangelho do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua promessa de determinação e graça. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, aqui ele está escrevendo lá para Timóteo, dizendo assim: Timóteo, Deus nos salvou. Está no passado. Foi quando o apóstolo Paulo encontrou Jesus no caminho de Damasco. Deus, em Cristo Jesus, entrou no coração dele. Em Timóteo, quando ele ainda era um jovem, Deus o salvou. Isso está no passado. No passado, Deus salvou as pessoas. A mim foi há 29 anos atrás. Ele diz assim ainda, Romanos 5:1, vamos todos juntos? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos paz com Deus porque fomos justificados. A condenação, o juízo que estava sobre nós, o juiz deu causa anulada, porque alguém pagou preço em nosso lugar. A palavra do Senhor, irmãos, vai continuar dizendo, todos juntos: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida libertou da lei do pecado e da morte. Agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se a pessoa nasceu de novo, diz assim, Ele nos salvou. Foi quando a pessoa entregou sua vida ao Senhor lá atrás. Na minha, eu posso precisar exatamente o dia como foi. Até a mensagem eu lembro, quando eu tinha 14 anos de idade, o Senhor penetrou o meu coração. Foi uma experiência de nascer de novo. Irmãos, foi tão grande que eu nem vi quando eu cheguei na frente da igreja, chorando. E de lá para cá eu nunca encontrei nada melhor que Jesus Cristo de Nazaré.
A minha salvação aconteceu naquele dia, mas salvação da condenação do pecado. Veja só, eu falei que a salvação está no passado, no presente e no futuro. No passado, quando você entregou sua vida, agora já não há mais nenhuma condenação para você, porque você entregou sua vida a Ele. Olha o que diz ainda Gálatas 3,13, diz assim a palavra do Senhor: Cristo nos redimiu, quer dizer, nos comprou. A palavra redimir era uma palavra do mercado de escravos. Deus foi no mercado de escravos e comprou, é isso que está dizendo aí, comprou da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Quer dizer, Ele nos redimiu. Não é que Ele nos redimirá, Ele já nos comprou, pagou o preço. Então todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus para seguir Jesus, estas pessoas estão salvas da condenação do pecado que havia sobre ela. A justiça de Deus caiu sobre Jesus. E agora essa pessoa não deve nada, porque não há nenhuma condenação para estas pessoas. Quem está entendendo diz um amém. No final você poderá fazer qualquer pergunta, tá? Agora a Bíblia também diz assim: nós estamos sendo salvos. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Veja que se você não entender as Sagradas Escrituras, a pessoa confunde todos os textos bíblicos. Nós já fomos salvos e agora no tempo presente nós estamos sendo salvos também. Mas agora estamos sendo salvos não da condenação, mas estamos sendo salvos das raízes do pecado, da influência do pecado em nosso coração. O pecado está perdendo a força na nossa alma. Aqueles que entregaram sua vida a Jesus, agora o pecado está desenraizando, e a pessoa entrou num processo de santificação. Agora Ele vai atuando em nós, remodelando a nossa vontade, o nosso querer, para viver para a glória dEle. Olha só o que diz esse texto, vamos ler todos juntos? Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pastor, que confuso. Antes falava que fomos salvos, agora que estamos sendo salvos. Exatamente isso. Tem que ler a Bíblia na perspectiva do próprio texto. Nós estamos sendo salvos, os filhos de Deus, aqueles que entregaram a vida ao Senhor, eles estão sendo santificados. Agora o pecado está perdendo todo o poder sobre a vida desta pessoa. Por isso que se a pessoa volta para o pecado, ela nunca conheceu o poder transformador de Jesus Cristo. Nunca. Porque ela foi transformada e ela agora quer viver longe do pecado. O pecado está perdendo força no coração dela. Isso é salvação. A salvação agora está sendo operada nos filhos de Deus, que é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. É a salvação do pecado no coração. Por isso você vê muitos crentes, irmãos, que eles precisam santificar o seu coração. Eles precisam deixar que o Espírito Santo vá quebrando os desejos e as raízes do pecado no coração. Chama isso de santificação. Santificação. Eu lembro lá, com os 14 anos, a gente decorava tantos versículos, né? Como purificará o jovem o seu coração, observando conforme a sua palavra. Escondia a palavra no coração para não pecar contra ti. Sede santo porque eu sou santo, 1 Pedro 1,16. Santifique-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Essa é a vontade do Senhor, a vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. O Filho de Deus agora, ele está num processo de santificação. O pecado agora já não tem domínio sobre ele. Pastor, mas eu conheço tanto crente que é viciado nisso tudo. É crente de igreja, irmão. Quem nasceu de novo não é nada disso. Eu quero que você distinga, faça uma distinção entre plateia e igreja. Plateia não é igreja. Você pode ter uma plateia de milhares de pessoas e não ter a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo ali. A igreja é composta daqueles que já foram salvos, que nasceram de novo. Isto é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.
Por isso fica pensando em plateia, pense na igreja. São pessoas que foram salvas e agora estão sendo salvas do poder do pecado nas suas vidas. Vamos continuar aqui lendo comigo aqui, mais básico. Vamos lá, todos juntos? Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Olha só, ponha em ação a salvação. Isso quer dizer, este poder que entrou em você, agora ele vai quebrar toda a estrutura maligna, pecaminosa do seu coração. Se você mentir, era um fofocódromo ambulante de mentira, de fofoca, agora a sua boca é santa. E o próprio Espírito vai começar a trabalhar na sua boca, na sua língua, refrear a língua. O Espírito Santo vai fazer isso com você. Você que entregou a vida ao Senhor, você que é salvo. Se você não é salvo, você vai tentar viver isso, meu amigo. É a mesma coisa de ensinar um porco a voar. Nunca vai conseguir. Quem lembra da história do porquinho aí, do passarinho? Levanta a mão. Ok, então. Você vai tentar ajudar um porquinho a voar, voa, nunca vai conseguir. Você pode dar sermãozinho nele, pedir para o porquinho se comportar, nunca ir para a lama, nunca lamear na lama, mas ele vai, porque a natureza dele é assim. Então a pessoa que não consegue essas mudanças, gente, dizer um negócio para vocês, eu acompanho pessoas há algum tempo, às vezes tem pessoa que eu estou acompanhando, eu falo assim, vamos parar tudo? Eu não vejo que você é uma pessoa salva. Ai, pastor, não, me mostre provas da salvação. Sua salvação. Bíblica, prova, não é uma coisa subjetiva. Não, eu sinto, para de sentir. Até os seus sentimentos foram caídos e manchados pelo pecado. Quer saber, provas bíblicas de que você, de fato, nasceu de novo. E tem pessoa que tem que voltar a estaca zero. Dá um estudo bíblico para a salvação. Porque nunca nasceram de novo. Eu já fiz isso várias vezes, gente, várias vezes. Se você está aqui e você não consegue mudar, eu te digo uma coisa, você nunca nasceu de novo. Se a sua prioridade não é o Senhor e a obra dEle, o que Ele quer, você nunca nasceu de novo. Você pode não concordar comigo, você pode sair daqui chateado, eu não tenho nenhum problema de alguém ficar chateado comigo pela verdade. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que nasceram de novo têm nova vida e é nova criação. Não foi uma reforma na sua vida. Jesus não é um adendo que reforma algumas coisas. Ele diz que nada prestava em nós. Nós tivemos que nascer, ser parido do Espírito para uma nova realidade espiritual. Isso é a conversão. A palavra do Senhor diz que agora que a pessoa entregou a vida do Senhor, ela tem que pôr em ação a salvação, quer dizer, buscar a santificação. Todos juntos. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Quer dizer, a santificação. Agora, olhando para o Senhor, deixa eu dizer um negócio para você. Quando você está adorando a Deus, você tem que estar olhando para a glória de Deus. Você tem que estar olhando para o caráter de Deus. Porque senão você vai ter uma experiência com o culto, mas não vai ter uma experiência com o caráter e a glória de Deus. Adorar é exatamente você elogiar. A palavra grega proskyneo. A sua alma se dobra diante do caráter, do brilho, de toda a bondade, misericórdia, santidade dele, e a sua alma é absorvida por ele. Isso é adorar. Fora disso é cantar, é ter uma estética de culto, é achar lindo, é ter um monte de dopamina no cérebro, por sonoridade, imagem. Eu até arrepiei. Arrepiou porque você teve um contato com Deus ou porque você teve um contato com a sua dopamina do seu cérebro? Como é que você sabe disso, pastor? Se esse arrepiar gerou santidade, santificação na sua vida, foi com Deus. Se não, foi só uma questão biológica. Só questão de neurotransmissor. Só isso. Nada mais.
Mas tem gente que sai dos cultos assim, bombando, aí chega em casa, desgraça, miséria. Aí a mulher fala para o homem, burro, ela burra. E o menino no meio fala, eu sou filho de burro de cavalo, meu Deus. O menino fica pirado numa casa dessa. É dizer casa de crente. É nada, irmão. Você não é convertido não, sou. Você não tem nada a ver com Deus. Eu quero que você olhe bem, que a salvação é exatamente a transformação da sua natureza. Quem está entendendo diz um amém. Quem não está concordando, fique tranquilo. Vamos ler todos juntos aqui a palavra do Senhor, vamos lá? Em todas as coisas, para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aquele que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha que texto lindo. Todas as coisas, fala todas as coisas, repita assim, todas as coisas cooperam para o seu bem. Isso. Mas qual é o bem que vai cooperar? Qual é o propósito de Deus? O propósito é que você entre na forma do Filho. Que você entre na imagem do Filho. Tem uma forminha ali. Aí assim, toda coisa vai cooperar, meu filho, para você entrar naquela forma. Você ser semelhante a Ele. Ai, mas eu perdi o meu pai, minha mãe, meu cachorro, meu serviço. Pois bem, porque o teu coração estava nisso. Vá para a forma, vá para a forma. Todas as coisas vão cooperar para que você entre na forma, irmão, você e eu, na forma de Jesus. Porque Ele começou a boa obra, Ele vai colocar você como uma massinha, na forma de Jesus, até você ser a imagem, quer dizer, a representatividade visível do Deus invisível. Então todas as coisas, até as ruins te empurra para você crer na sabedoria de Deus. Todo filho de Deus, agora se você não é filho de Deus, você vai ficar chateado com Deus, tá? Você vai ficar chateado, mas os filhos de Deus lê pela ótica do Senhor. Todas as coisas empurram-nos para ser a imagem do Filho de Deus. Todas as coisas. Pode aplaudir o Senhor, irmã? Só tu é pentecostal nessa igreja, irmã? Ô, glória! Tá? Se tem uns irmãos que é mais pentecostal, fique tranquilo, eu brinco aqui, a gente nem é pentecostal, nem é tradicional, tá? Nenhum dos dois, tá bom? Tenho respeito pelos dois, a gente só quer ser bíblico, amém, irmãos? Então vamos lá. Então veja, que as coisas vão cooperar. Então quando você passar por uma coisa, você tem que pensar o seguinte, como isso está me levando para a forma de Jesus? A ser imagem de Jesus. E às vezes vai arrancar os excessos de você. Os excessos, vai remodelar, vai imprensar para que você seja a imagem do Filho. Isso chama santificação. Santificação, o que diz aí, todos juntos? Portanto, sede perfeito, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Tem a ver com a santificação. Então nós estamos sendo salvos, nós fomos salvos da condenação, não há nenhuma condenação. Agora estamos sendo salvos do poder do pecado em nosso coração, chamado de santificação. E aí a Bíblia também ensina que nós seremos salvos. Nós seremos salvos da presença do pecado. A Bíblia ensina essas três coisas. Então se a pessoa não organizar isso, ela acaba tendo muita dificuldade na sua compreensão de fé. Veja, nós seremos salvos. A palavra do Senhor vai dizer, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Façam. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. Está no futuro, está vendo aí? A nossa salvação está mais próxima. Quer dizer, ela vai chegar. Isso é chamado de glorificação, que é onde nós não teremos nenhuma influência do pecado sobre a nossa vida. Nada, absolutamente nada. Nenhum pecado, nada. Agora ele está perdendo a força do seu coração. Mas depois você vai ver num estado onde não haverá mais nada que o pecado venha influenciar a sua vida. Então nós seremos salvos quando Ele voltar. Está próxima a volta do Senhor. E quando Ele voltar, não haverá mais presença do pecado. Essa é a coisa mais linda que existe, irmãos.
Coisa mais linda que existe. Olha o que a palavra do Senhor continua dizendo, todos juntos, vamos lá. Que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. É a salvação da presença do pecado. Olha que coisa maravilhosa isso aí. Por isso o apóstolo Paulo, assim, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Que coisa linda isso, que coisa linda, meus queridos. Eu vou aprofundar sobre isso na próxima semana, quando você vê que esperança de fato há depois dessa vida. A última mensagem vai ser de arrepiar o cabelo, porque você vai ver o que é eternidade, onde tudo isso vai se consumar. Por isso, resumindo, nós fomos salvos da condenação do pecado. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que nasceram de novo. E quem nasceu de novo não é que entregou a vida a Jesus, não, eles seguem Jesus, eles vivem para Jesus, eles vivem. Eu quero mudar essa linguagem nessa igreja, não é que entregue a vida a Jesus, você quer seguir Jesus, porque dá ideia de caminhada, porque todos aqueles que nasceram caminham para a glória de Deus. Somos salvos da condenação. Então se você segue Jesus, você vive para Jesus, você nasceu de novo, você pode viver para a glória de Deus em paz, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas a palavra do Senhor também te chama para que agora nós estamos sendo salvos do poder do pecado. O quanto você está se tornando uma pessoa santa, o quanto você é um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus, que está sendo santificado desde a raiz do cabelo até a ponta dos pés, para viver aquilo que Deus determinou. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e por último, seremos salvos da presença completa do pecado, em tudo e em todos, e retornaremos ao jardim perdido do Éden. Veremos isso na próxima semana. Como diz as séries, continua, para a glória de Deus. Baixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pela manhã teve conversão, pela manhã pessoas entregaram sua vida a Jesus, mas eu quero orar por você. Daqui a pouco você vai fazer perguntas, mas aquiete as tuas perguntas aí, aquiete as perguntas. Eu quero te fazer uma pergunta muito séria. Você já nasceu de novo? Olha, há muitas pessoas nas igrejas que nunca nasceram de novo. E se eu tenho uma preocupação, eu te digo agora, o seu pastor diz, a maior preocupação do seu coração, do meu coração, não é de encher uma igreja. Uma preocupação do meu coração é as pessoas que me ouvem, elas entender que elas precisam ser salvas. Porque não se trata de crescer igreja, não se trata de plateia, se trata de salvação eterna. Então você precisa saber que a mudança do mundo, meu irmão, começa de dentro para fora do seu coração. Como podemos mudar o mundo, pastor? Mudando o coração das pessoas. O mundo foi criado bom, mas ele caiu no pecado. Mas Cristo veio para restaurar, e Ele iniciou a obra de restauração. Então saiba que aqueles que estão em Cristo já não há condenação, não há culpa, não carregue a culpa que Jesus já carregou sobre Ele. Saiba que a única esperança da humanidade é o Evangelho, é a boa notícia de que Deus em Cristo está dando a oportunidade de sermos uma nova criação. Oh, glória ao Senhor. Você precisa, meu querido irmão, experimentar essa realidade da salvação. Olha, Deus quer santificar a sua vida, os seus olhos para que olhem direito, a sua boca para que fale direito. Seja Cristo falando através de você, seja Cristo vendo através dos seus olhos, seja Cristo através das suas mãos, seja Cristo através dos seus pés. Cristo, você precisa ser a imagem, o corpo,
Assim como Jesus teve um corpo lá quando ele veio, agora você é o corpo dele. Ele anda por essa cidade através de você. Você que nasceu de novo. Então você precisa frutificar, meu irmão. Frutificar tem a ver em você entender que a salvação está aí disponível para todo aquele que quer viver para o Senhor. Aquele que quer viver o caráter do Senhor.